Fala, monstro da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão e hoje eu vou falar pra vocês sobre uma treta que aconteceu lá em 2018, uma treta envolvendo esporte. Foi uma invasão que aconteceu no CT do Sporting lá em 2018. É um negócio que repercutiu no mundo todo, os torcedores entraram, bateram nos jogadores, enfim, foi uma confusão só e eu vou relembrar isso aqui com vocês, beleza? Mas antes, solta a vinheta. Bom, tudo isso daí tem um contexto, né? Para começar, a relação do Sporting, né, dos jogadores do Sporting com o presidente, com a diretoria, não era muito boa. Isso porque o presidente do Sporting naquela altura, o Bruno de Carvalho, ele era um cara que, digamos assim, era acostumado a dar umas patadas e alguns jogadores eram um cara meio piradão. Tudo começou quando o time do Sporting estava disputando uma fase mata-mata da Liga Europa com o Atlético de Madrid e o primeiro jogo tinha perdido por 2-0. Nessa que tinha perdido aí por 2-0, o time foi muito criticado por sua atuação e tal. E o Bruno de Carvalho, que era o próprio presidente, chegou no Facebook e fez uma crítica aberta aos jogadores, falando que alguns jogadores não se esforçaram muito, falando que o time deixou a desejar, enfim. O problema nem foi essa crítica que ele escreveu, foi que ele não falou com os jogadores, não falou com ninguém, e ele foi lá direto ao Facebook, né, e escreveu um monte, né, descarregou. Isso deixou os jogadores bem putos, e nisso aí que os jogadores ficaram putos, a situação começou a ficar meio quente lá, porque os jogadores resolveram se unir e fazer um manifesto. Eles fizeram um manifesto, que se eu não me engano foi publicado no Instagram, e todos ali falaram contra o presidente, falaram que se as coisas tivessem que ser ditas, tinham que ser ditas na cara, que esse tipo de atitude estava errado e tal. E por conta disso o presidente ficou puto, né, por conta desse ato que os jogadores fizeram e acabou suspendendo até alguns jogadores e acabou punindo eles. Então é um negócio meio de tirano, tipo, ele pode fazer e os jogadores não. Basicamente o negócio começou aí, então a relação já não estava muito boa entre o presidente e os jogadores do Sporting, ali a parte administrativa do Sporting em geral. E depois o negócio estourou quando no fim da temporada 2017-2018 o Sporting não conseguiu se classificar para a tão sonhada Champions League, né? O Sporting, que é legal falar aqui também, que às vezes normalmente é considerado a terceira força de Portugal, quando não é a quarta, né? Porque normalmente o Benfica ou o Porto ganham o Campeonato Português, exceção seria feita essa temporada, que o Sporting ganhou, quem sabe não muda um pouco esse senso generalizado, mas, bom, o Sporting é sempre um sonho o Sporting se classificar para a Champions League, né? É sempre meio que o objetivo da temporada, né? Porque normalmente acaba não ganhando o campeonato. E nessa temporada 17-18 não conseguiu se classificar, perdendo para o Marítimo na última rodada por 2-1. E a torcida ficou bem chateada, obviamente, por conta da equipe não ter se classificado para a competição, mas o que chamou a atenção mesmo foi o tema desse vídeo, que foi uma invasão ao CT do Sport, ao CT de Alcochete, que é uma cidade que fica ali muito próxima de Lisboa, né? Um municípiozinho. Fica do outro lado da ponte, ali você tem Lisboa, você atravessa a ponte, você tem a cidade de Setúbal e fica mais ou menos ali o CT de Alcochete. O do Benfica fica mais ou menos ali também. E nesse CT, 40 torcedores aproximadamente resolveram invadir. Foi uma invasão que durou, na verdade foram 40 torcedores com tochas que invadiram. E a invasão durou mais ou menos 10 minutos. Eles entraram, o Jorge Jesus e os assessores ali dele, os assistentes, viram a invasão, correram para o vestiário. Os torcedores tomaram ali o CT, alguns quebraram algumas coisas. Eles entraram dentro do próprio vestiário do Sporting. O Jorge Jesus apanhou de cintada, levou uma cintada. Ele realmente levou uma cintada, se não me engano, ele não estava querendo deixar os caras entrarem. Ele levou uma cintada e os caras acabaram entrando, enfim, agrediram vários jogadores. E também falando outra coisa sobre o Jorge Jesus, os torcedores tentaram tacar um rojão no Jorge Jesus, o Jorge Jesus conseguiu desviar, enfim, ficou tudo certo ali com o Jorge Jesus, ele acabou não se ferindo muito. Mas outros jogadores acabaram se ferindo, como foi o caso do Bas Dost, né, que acabou levando chutes e pontapés seria mais ou menos a mesma coisa, enfim. Acabou levando chutes no chão e ficou com um corte na cabeça e tal. O Bas Dost, se vocês não se lembram, acho que ele defendeu o PSV, o Sport, hoje está no Clube Brugge, e ele levou esse pontapé, teve que levar pontos na cabeça. Outros jogadores também foram ameaçados, entre eles o Rui Patrício. O Rui Patrício ainda em depoimento, que esse caso aí virou coisa de tribunal, né? Então ele falou: um deles me disse, filho da TAM, se você for embora, eu parto sua boca. Aí eles começaram a arrastar o Rui Patrício e o Rui Patrício ouviu quando eles vieram do corredor falando que eles iam matar o Rui Patrício. E as coisas ainda acabaram por piorar porque, bom, o presidente também foi suspeito de participar desse ato. Se já não fosse ruim a relação do presidente com os jogadores, o presidente também passou a ser suspeito de ter mandado os torcedores irem até o CT, ou de ter facilitado ali que os torcedores tivessem invadido esse CT. E convenhamos, isso aí não são torcedores, são vândalos, é gente maluca. Mas realmente isso daí
ficou muito complicado, isso daí envolveu, isso daí evoluiu na verdade para um processo penal, né? Um processo que desde aquela época transitou na justiça portuguesa. Por conta da pandemia, isso daí acabou atrasando, então ele ainda está rolando. Infelizmente o presidente não foi declarado culpado, nem ele, nem os outros capangas ali dele, mas tinham muitas evidências que realmente provavam que ele estava envolvido nisso aí. Infelizmente ele foi tirado desse processo, ele já não é mais citado hoje nesse processo, está livre. 41 pessoas foram acusadas, eu falei cerca de 40, mas 41 pessoas foram acusadas e condenadas, sendo que está sendo pedido para cerca de 38 pessoas dessas 41 acusadas até 5 anos de prisão. Apesar de não ter sido preso, o presidente foi retirado da presidência, né? Ele, meio que acabou sendo tirado fora pelos sócios do esporte. E o time, na verdade, isso daí, esse vídeo que eu tô fazendo é realmente para falar sobre as consequências que aconteceram após esse ato, né? Após essa tragédia, né, que aconteceu ali no CT, após essa coisa horrível. Que foi o desmanche do time do esporte, né? Jogadores que estavam ali há muito tempo, como o goleiro Rui Patrício, como o William Carvalho, o Rui Patrício, por exemplo, estava lá há 12 anos, o Gedson Fernandes, o Bruno Fernandes também, que saiu, mas depois voltou, o Bas Dost, Daniel Podes também, todos esses jogadores pediram rescisão. Foram 9 jogadores que pediram rescisão do esporte, então o time teve tudo o que se ia fazer, conseguiu trazer 1 ou 2 de volta, como o Bruno Fernandes, que voltou e depois foi vendido para o United, mas perdeu peças aí. O Rui Patrício foi para o Wolverhampton depois hoje está na Roma, né? Foi contratado pelo time do Mourinho. Mas aí o time do esporte mudou de uma hora para outra e ainda mais o time sendo um time instável, né? Que não consegue lutar por títulos, ficou a coisa mais difícil. Ficou mais difícil ainda para os Leões, né? Porque teve toda essa tragédia em volta e para você se recuperar ainda depois de um baque desse é complicado. O que é legal falar aqui é que o Sporting foi campeão português na última temporada, não era campeão há 19 anos, o último título tinha sido em 2002, ali ainda com o Jardel, o brasileiro Jardel, e conseguiu quebrar esse jejum, vai disputar a Champions League, também ganhou acho que a Taça de Portugal também, se não me engano. Tem jogadores promissores, muito promissores. Você tem ali o Palhinha, que está na seleção principal portuguesa. O Nuno Mendes também, que anda sendo convocado para a seleção portuguesa e está sendo cogitado no Manchester City. Você tem o Pedro Porro da seleção espanhola. Você tem o Gonzalo Plata da seleção equatoriana. Enfim, você tem grandes jogadores ali que provavelmente vão ser vendidos, né, para o Sport fazer uma grana, né, porque o Sport é um time formador. O Cristiano Ronaldo, o Nani, o próprio Bruno Fernandes. Mas enfim, pessoal, é basicamente isso que eu queria falar sobre o Sporting. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, se inscrevam lá no Spotify, deixem suas críticas, seus comentários, enfim, o que vocês acham, se eu devo fazer algum outro evento aqui, falar sobre... fazer algum outro evento, parece fazer uma festa. Se eu devo falar sobre algum outro evento aqui, o que vocês pensam realmente sobre essa treta aí do esporte, se o presidente realmente era culpado, se vocês sabem também alguma coisa, né? Se vocês realmente pensam que o presidente era culpado, se vocês acham que o presidente não era culpado, se vocês acham que os jogadores tinham que sair, se vocês acham que os jogadores tinham que ficar. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e treinem bastante.